Gente, eu queria compartilhar com vocês uma coisa no meu coração e que me preocupa, sabe? Me preocupa em relação a mim, me preocupa em relação a qualquer um de nós que estamos no ministério. Eu chamo isso de a síndrome de Lúcifer. Parece pesado, né? A síndrome de Lúcifer. E você vai entender como ela se manifesta. Na verdade, ela se pode manifestar de dois modos, de duas maneiras. E eu gostaria de poupá-los disso, né? Porque eu experimentei as duas. Eu gostaria de poupá-los. E eu penso que eu vou usar exatamente esse que a Bíblia tão corajosamente descreve em Isaías 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Todos nós sabemos que esse texto se refere à queda, né? À rebelião de Satanás, ou de Lúcifer na época, do latim Lucifere, ou seja, aquele que carrega a luz, o condutor da luz. E isso é até interessante porque todos nós somos chamados de luzeiros, né? Que a nossa luz brilhe. Portanto, de certa maneira, todos nós somos condutores de luz também. Só que da graça de Deus, né? Do Pai das luzes, da redenção, enfim. E a síndrome de Lúcifer, como eu a chamei agora à noite, até pouco tempo, agora à tarde, até pouco tempo eu não tive uma palavra específica para dar para vocês, porque eu queria muito que Deus ministrasse no meu coração algo que pudesse ajudá-los na caminhada. Então eu vejo dois grandes perigos no nosso ministério. O primeiro deles é o de reconhecimento. Todos os seres humanos, desde pequeno, sempre estamos em busca de aprovação. Sempre estamos em busca de reconhecimento. Isso é inato em qualquer um de nós. Então, o perigo está quando a busca que a gente tem dessa aprovação, eu diria de projeção ou de controle, ela acaba por controlar e manipular outras pessoas em favor da gente. Entende isso? Então se torna uma síndrome maldita, maligna, porque é o que o mundo faz, é o que se vê na política, é o que se vê em governos, é o que se vê na mídia, pessoas sendo seduzidas, atraídas, enganadas e, a partir de então, controladas. E Lúcifer buscou esse poder, esse controle. E ele se rebelou contra Deus, para alcançar. Então, eu queria muito que nós sempre pudéssemos policiar no nosso coração, que é o que eu sempre faço. Qual é a minha intenção nisso? Por que eu estou fazendo isso? O que me leva de vantagem nisso? Entende, amados? É muito importante sempre se fazer essa pergunta. Eu vou usar um exemplo. Eu era pastor há 20 anos atrás de uma pequena igreja ao lado de uma favela. Eu tive muitas experiências com Deus naquela igreja, de curas, de milagres. Havia cultos na nossa pequena igreja, no começo de 12 pessoas, incluindo minha esposa e filhos, de ter metade da igreja endemoniada, e simultaneamente. Metade era 7, 8 pessoas visitantes no culto endemoniado. Você imagina, né? Aprendi a expulsar demônio de frente, de ré, de qualquer jeito. Foi uma experiência de tanto na época. E também experimentamos muitos milagres de Deus naquela época. A pequena igreja do lado da favela
ela começou a crescer com muita presença de Deus, com muita graça de Deus, com muita manifestação de Deus, sabe, com muita bondade de Deus. E ela cresceu, compramos a propriedade, construímos a igreja do lado da favela mais perigosa de São Paulo, chamada Piscina. Muitas vezes nós atendemos pessoas baleadas que vieram pedir socorro para levar para o hospital no outro culto, esfaqueados, e assim por diante. É engraçado, às vezes a gente viu uma pessoa vindo correndo, morro abaixo, com uma TV daquelas antigas, né? Ou um DVD na mão. Claro que eu não estava levando para consertar, né? Com pressa para ser novela. Nossa casa foi roubada, foi assaltada. Nós fomos fechados de carro para tentarmos levar reféns. Essa história nós vivemos. Enfim. Mas naquele período eu fiquei sabendo que tinham pastores que tinham uma autoridade de Deus maravilhosa. Eles oravam e as pessoas recebiam bênçãos de ouro. Mas isso não aconteceu no meu ministério. Eu soube, através de outros pastores, que tinha gente que impunha as mãos ou soprava o Espírito sobre os outros, e eles, pelo poder de Deus, caíam ao chão e recebiam dons. Eu fiquei fascinado, mas isso não aconteceu comigo. Um dia eu cheguei para um pastor, muito amigo meu, e disse assim: pastor, por que lá acontece isso e no meu ministério não acontece esse negócio aí? Ó? Isso, pastor, assim, isso está disponível para você, para todos os filhos de Deus. Você pode pedir que Ele vai te dar. Naquela época nós fazíamos vigílias nos montes, toda semana. Nós tínhamos muitas coisas com isso, aquela noite. E então eu fui para o meu quarto, fui para o banheiro, me ajoelhei e falei: Jesus, sim, então, vamos conversar. Eu soube que está acontecendo isso. Se isso é de ti, eu sou teu filho, eu tenho direito também. Não aconteceu nada inusitado. Naquela sexta de madrugada, sexta noite, como todas as noites, nós íamos para o monte orar, nossa pequena igreja. E naquela noite, no meio da vigília, eu orei pelos irmãos. Não impus as mãos, orei. E foi assim, vrum! Todos caíram no chão. Uns começando a chorar, outros a rir, a outros a orar em línguas. E foi assim algo que me deixou perplexo. Aí, no dia seguinte, daí terminamos a vigília depois daquilo, e eu não sabia como lidar com aquilo. No dia seguinte eu estava na casa de cada um daqueles irmãos. Você sentiu quando eu orei, nós oramos e você caiu. O pastor foi um poder de alguma coisa sobrenatural, e eu senti muito gozo, eu senti muita alegria. Outro, entende? Aí, no sábado à noite no culto, eu pensei: isso é que funciona? Comecei a pregar. A minha igrejinha era unida já com umas 40 pessoas ali. Agora eu vou pregar. E eu falei: vou experimentar se esse negócio é de Deus mesmo, poder. E aí eu orei, falei: recebo o Espírito, soprei sobre a igreja. Sabe o que aconteceu, pastor? Assim, ó. Caíram. Fantástico esse poder de Deus. Maravilhoso. Domingo a igreja já tinha mais gente. E domingo eu falei: eu quero ver como funciona com paletó. E eu tirei o paletó e falei: agora quero ver se tem unção nesse lugar. E chamei a diaconisa, a irmã Tânia, não a esposa, mas a irmã Tânia. E ela veio vindo do corredor, que era daqui lá da parede da nossa igreja, um pouquinho mais. Falei: irmã Tânia, vem para cá. E ela veio assim tão inocente na minha direção. Eu falei: receba, irmã. Eu chamei o paletó para ela. Quando ela pega o meu paletó, ela é jogada. Mas ela é lançada, gente, para trás assim, toda a parede, assim, e começou a profetizar. Peguei o paletó e coloquei sobre outro irmão. Caiu no poder e começou a profetizar. Prestem atenção. Aquilo era fascinante. E eu comecei a ser convidado para pregar nas outras igrejas. Eu pregava e não impunha as mãos das pessoas, elas caíam pelo poder de Deus. Eu não encostava nas pessoas, não empurrava ninguém. Estão entendendo?
Era Deus. Eu fui numa igreja tradicional para pregar por aqui, agora quero ver se esse negócio funciona mesmo. Gente, aconteceu. Eu vou lhes confessar uma coisa. Eu amava aquilo. E eu descobri que eu amava fazer aquilo. E com o passar dos meses eu descobri que aquilo era a melhor coisa do mundo no meu ministério. Porque as pessoas queriam me tocar. As pessoas queriam me abraçar. As pessoas queriam que eu orasse por elas. Eu estava me tornando o centro do culto. E fui descobrindo aos poucos que eu amava aquilo mais do que o meu Senhor. Eu fui descobrindo aos poucos que aquilo me tornava a pessoa que eu queria ser. Estão entendendo? E eu descobri que eu não amava mais Jesus. Eu amava aquele negócio. A gente não percebe isso, mas eu queria pregar, eu queria orar, eu queria ver acontecer, e acontecia, e era dentro de ouro, e era pozinho mágico na mão, brilhante, e era profecia, e era gente caindo pelo poder de Deus. Eu estava ficando conhecido. Eu era um cara. Mas eu não desisto das pessoas, está entendendo, pastor? Não, eu não desisto das pessoas. Eu me tornei refém de algo que eu imaginava que controlava e passou a me controlar. Estou sendo muito honesto com vocês. Esse tipo de coisa a gente não consegue controlar, nos controla. Nos controla. Orava em línguas, eu profetizava, eu tenho dom de profecia. Eu orava pelos enfermos, eu tenho dom de curas. Acontecia e eu me fascinei com isso. Isso é sutil. Muito sutil, eu não tenho palavras para explicar isso. Eu falava em nome de Jesus, eu pregava em nome de Jesus, eu ensinava em nome de Jesus, eu apontava para Jesus, mas na verdade eu estava viciado naquele poder que me tornava alguém. E um dia eu descobri que eu tinha dois caminhos para seguir. E os dois caminhos se distanciariam totalmente. Eu me ajoelhei no mesmo banheiro e disse: Senhor, tira esse negócio da minha vida e do meu ministério, porque eu vou para o inferno. Sabe o que aconteceu? Acabou. Não foi o diabo que me deu. Está entendendo? Não há nenhum poder dado a um ser humano que ele consiga controlar. Ele passa a ser controlado por esse poder. E eu pedi: Senhor, gera dependência de mim, porque eu ia morrer pregando em nome de Jesus. Eu não estou falando que isso vai acontecer ou pode acontecer contigo, mas eu quis esse poder. E quando eu descobri porque os outros têm e eu não tinha, eu já manifestei a síndrome de Lúcifer, que é: eu quero ser como eles, ou melhor do que eles, e não o que tu queres para mim. Porque eu passei a controlar pessoas. E sabe o pior? Que depois de um tempo, a minha igreja caminhava para uma divisão. Mas como isso?
Daí eu descobri que o homem e a mulher com quem eu orava, que caía no poder de Deus e falava em línguas, continuava batendo na esposa, continuava o mesmo mentiroso. Mas como a pessoa experimentava o poder de Deus e não havia transformação no caráter? Como isso? Então eu percebi na caminhada de todos os pastores que conviveram na minha época comigo e que começaram a observar isso na minha vida e fizeram isso na vida deles também, que todos perceberam que a igreja estava rachando. Porque de algum modo nós estávamos nos afastando do propósito de Deus. Então a síndrome de Lúcifer, ela me leva a sutilmente a controlar pessoas. E eu alimento o meu ego com isso, eu alimento, né, a minha autoimagem com isso. Eu alimento. Isso é sutil. É muito sutil, gente. E eu descobri que eu não podia conviver com aquilo e nem competir com Deus com aquilo. E Ele tirou isso por misericórdia da minha vida. Ele tirou. Eu dou graças a Deus, porque eu não ia conseguir ser esse homem. E aí eu percebo que os homens e mulheres que têm esse tipo de ministério, não são todos, eles passam a ser controlados por isso. Você observa isso nas outras igrejas. Agora, pior do que essa síndrome é o inverso. A outra síndrome de Lúcifer é aquela que me faz viver uma vida hipócrita como pastor. Não estou falando do pastor que divide sua cama com outra pessoa, mas vou falar de um outro sentido. Não estou falando daquele pastor que pega o dinheiro escondido dos seus membros em benefício próprio. Não é dessa hipocrisia que estou falando. Estou falando de uma outra, de viver uma vida de farsa. E não estou falando de pastores, ou de pastoras, ou de líderes, que tenham desvios morais, que sejam antiéticos, imorais. Não estou falando desses. Estou falando de uma síndrome pior de todas. É quando eu alimento a Satanás com as minhas mentiras. E como isso é possível? Quando nós passamos a esconder as nossas mais profundas necessidades mal resolvidas na nossa vida do rebanho e fazemos de conta que sempre estamos bem, que sempre tudo está ótimo e que nós estamos muito bem. Mas dentro da gente estamos magoados às vezes, estamos com uma baixa estima terrível, temos frustrações, temos raiva por causa de situações mal correspondidas, né, em relação ao rebanho, à igreja, expectativas que tanto tínhamos e que eram boas e santas e foram frustradas. A gente passa a viver aqui dentro, sabe, aqui dentro da alma, por muitas dores, muitas angústias, muitas frustrações. Temos medo de nos abrirmos. Às vezes não temos ninguém com quem abrir o nosso coração. E você sabe por quê, né? Porque se você abre o seu coração para a sua ovelha, você está ferrado. Se você abrir o teu coração para o pastor de outra igreja, você também está ferrado. Desculpa eu falar isso, tá? Porque ninguém é mais confiável. Porque isso vai ser usado contra você. Porque ele vai ter um trunfo na mão contra você. Dentro da tua igreja ou fora da tua igreja. Para tirar os seus membros. Ou para subir acima de você. Nessa disputa, né? Nessa
Está entendendo? E passamos a adoecer. E passamos a mostrar uma imagem que nós não somos. E é difícil para o pastor abrir o seu coração, porque, em primeiro lugar, a sua autoimagem já é baixa. Os pastores sofrem com uma autoimagem muito difícil, porque eles sempre estão trabalhando com expectativas das pessoas, e as pessoas não correspondem às expectativas que eles têm. Eu espero que o Senhor seja ótima, para a glória de Deus. Então, você passa a ser uma farsa. Você ora pelas pessoas, mas você ora forçado já. Você prega às vezes e não gostaria de estar no púlpito. Mas se você não for, você perde, está entendendo? Se você não fizer, eu estou no teu lugar. E às vezes é difícil, porque é o teu trabalho, é também o teu sustento, está entendendo? E também é o teu nome que está em negócio ali, né? Então o que acontece? A gente acaba caminhando no ministério, ocultando essas dores, como se estivéssemos sempre bem. E com isso nós alimentamos a Satanás. Entende? Porque na verdade nós não somos autênticos. E como agir nessa situação? Quando estamos machucados, feridos, doídos. Como lidar com isso? Primeiro, amados, nós precisamos ter um bom conselheiro para quem ouvir o nosso coração. E não serve o cônjuge nesse caso. Então é bom orar e pedir para o Senhor, dê um conselheiro que seja autêntico, que se importe, que ame, que não dispute contigo, e nem se ache superior a você, e que te ouça sem te julgar, que te ouça sem te condenar, que te ouça sem, sabe, te discriminar por tudo isso. E é difícil achar conselheiros assim. Eles estão aí, são pérolas muito preciosas que precisam ser descobertas. Entende, Márcio? É nesse caso que entra aquele texto que diz que confessarmos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Está entendendo? Então essas duas síndromes, elas são totalmente opostas, você percebe? Mas as duas são a mesma. Porque elas lidam com algo que nós não somos e aparentamos ser. Então nós temos dificuldade de abrir o nosso coração para a igreja e dizer assim: igreja, eu não estou bem para pregar hoje. Igreja, eu não estou legal para sentar. Eu estou com vários problemas. Eu estou com crise no meu coração em algumas áreas. Se você fala sobre a igreja não está pronta para ouvir isso. Está em pecado. Nosso pastor está em pecado. Mas como esse pastor está nisso, ele não ora, não jejua? Porque a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nele tem que acontecer, nela tem que acontecer essa palavra. Porque os pastores e as esposas não são humanos. Vocês não são humanos. E às vezes nós mesmos somos culpados em dizer isso para a nossa igreja. Porque passamos para eles constante a imagem de que nós somos espirituais, que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Nós criamos uma imagem de expectativa para a igreja, nós construímos essa imagem para a igreja, e a igreja não consegue desconstruí-la mais. E às vezes a gente faz isso inocentemente, tá? Mas por outro lado, porque a igreja não está aberta para aceitar que o seu pastor também tem problemas. Que a esposa do pastor também tem limitações. Mas a igreja percebe isso ao longo dos anos, convivendo com o seu pastor.
passa a desacreditar nele quando ele deixa de ser autêntico. Tem que ser muito corajoso para falar para a igreja. Eu preciso de 1 mês de afastamento para que Deus fale comigo, trate de mim. Porque se ele fizer isso, ele sabe que daqui a 1 mês, quando ele voltar, a igreja não existe mais. Em alguns casos. Não é verdade? É difícil. Então, ao invés de confessar isso para a igreja que é imatura e não saberá lidar com isso, você precisa ter um conselheiro além do Espírito Santo, além do seu cônjuge, se estiver passando por uma fase difícil, e pedir ajuda. Normalmente, os mais capacitados para trabalhar isso na sua vida são os pastores mais idosos. Sabe por que isso? Primeiro, porque eles já viveram tudo que você está vivendo, que eu estou vivendo. Segundo, porque eles não têm mais necessidade nenhuma de disputar contigo o ministério e nem tirar o de ti. Terceiro, porque eles já são homens que têm uma vida com Deus, entende? Por causa do tempo livre muito maior do que nós, por causa da turismo. Então não deixamos de ter crises, não deixamos de ter lutas pessoais, não deixamos de ter medos, não deixamos de ter ansiedades, não deixamos de ter frustrações, não deixamos de ter ressentimentos, não deixamos disso, amados, porque nós somos humanos, a nossa constituição é humana. Por isso que a Bíblia diz, feliz é o homem ou a mulher que encontra um amigo, porque encontrou um tesouro. Então, amados, hoje eu tive que compartilhar isso contigo. Muitas e muitas vezes eu pensei em deixar o ministério. Muitas e muitas vezes eu me vi como um fracasso. E confesso a vocês que ainda me vejo como um fracasso. Me vejo como não merecedor de muitas graças de Deus. Ainda hoje eu enxergo em mim mesmo fraquezas que eu peço que o Senhor me liberte delas e que elas tornem a voltar, porque parece que o velho homem ele é enterrado com o pé de cabra. É comigo, não com vocês, tá? Eu sei que isso não é com vocês. Viver esses dois lados. Vocês entendem hoje por que eu fujo do assédio? Eu fujo de todo assédio. Porque eu reconheço que eu sou servo. O seu pastor já foi para muitos lugares que muitos não foram. Eu fui convidado para muitas conferências que poucos foram convidados. Fui convidado de honra. Meu lugar é sentar no último banco. Porque eu me enxergo assim. Porque só há um Cordeiro, só há um Senhor, só há um Salvador. E se alguém quiser ser o maior, deve ser aquele que serve. A grandeza não está numa busca de algo, de uma projeção pessoal, porque senão estamos no lugar errado, gente. É melhor procurar política. Entende? Então estou abrindo meu coração para dizer-lhes, não caiam nesse erro, porque vocês são novos, muitos de vocês são muito novos no ministério. Muitos de vocês estão começando agora, muitos de vocês vieram de um rompimento doloroso, né? Eu entendo isso. E eu estou aqui para animá-los, para dizer-lhes o seguinte, que Deus opera na sua fraqueza. Eu vou repetir. Deus opera na sua fraqueza, nos seus limites. Deus opera onde você não consegue mais fazer. Quer um exemplo? Todos vocês disseram que foi uma bênção estar na sua igreja. Foi ou não? Ou vocês fizeram para me agradar? Mas quando eu subo no culto da sua igreja, eu subo como um miserável. Eu estou sendo muito honesto. E digo, Senhor, eu não tenho condições. Eu não tenho capacidade. Eu não consigo fazer esse negócio bem feito. Eu não sei fazer bem feito. Aí Ele dá graça. Porque daí é Ele que faz.
Entendam, amados, ninguém de nós, pelo menos eu vou incluir nesse nós, tá? Ninguém de nós, eu, sou suficiente para fazer a obra de Deus. A minha suficiência vem de Deus. Então, a minha dependência vem de Deus. Se o culto foi uma bênção ou não foi, não é mais problema meu. É dele. Por que ele não decidiu operar então? Por que Deus não decidiu fazer? Se eu oro por algumas pessoas, elas são curadas, glória a Deus, mas se eu oro por outras não são curadas, eu não me sinto mais frustrado. Porque é Ele que faz. E se Ele decidiu não fazer, ponto final. Se a igreja está cheia de pessoas, eu adoro a Deus e fico feliz, porque Ele trouxe as pessoas. Mas tem cultos que vem metade da igreja. E eu adoro. E eu não gosto que a igreja esteja pela metade. Mas eu digo, Senhor, a igreja é tua, não é minha. Eu só estou aqui para servir de canal. E hoje é isso. O mundo espera resultados de você, tá? Talvez a tua igreja espera resultados de você. Porque elas estão imaginando que resultados na igreja são produzidos por homens e mulheres. E por causa da nossa autoestima, a gente tem que demonstrar resultados. Temos que provar resultados. Porque senão nós não somos melhores uns com os outros. E aí caímos no erro de entender que quem faz a obra somos nós. Por isso que Jesus foi sábio quando disse assim: o Espírito, o vento, ele sopra para onde quer. Ele vai soprar sobre a tua vida e vai dizer: hoje você vai dormir. Sempre vai para a praia. Agora você com a sua esposa para a praia, com os seus filhos, para os montanhas, para ganhar nada. Sem cumprimento. Mas a igreja, se eu não estiver lá, a igreja vai fechar. Gente, deixa de ser bobo. Hoje não tem culto que eu fui para a praia com a minha esposa namorar. Põe a placa lá. Fecha a igreja. Pastor, os negócios irão de mal a pior aí para sustentar a obra aí, ó. Eu tenho que estar aí, eu sou imprescindível. Quem disse isso para você, que você é imprescindível na obra? E que se você não estiver lá, Deus não age, não opera, não faz acontecer? Pastor, eu estou com a igreja nova. Eu não posso viajar agora, me ausentar. Deixa de ser tolinho. É o Espírito que faz a coisa acontecer. E tem cultos que acontecem lá, salvação de almas e coisas na minha igreja, eu não estou presente. E eu descobri que eu sou desnecessário. Embora as pessoas me amem e gostem de mim. Está entendendo? Por isso que Jesus disse assim: vocês se inquietam à toa. Vocês andam inquietos demais. Vocês andam inquietos demais com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Ou seja, com toda a estrutura, né? Que move essa engrenagem que a gente convive. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. E elas vão ser acrescentadas. É promessa dele para a tua vida. Porque você é amado. Porque você é amada. Você é cheia de... Não, sei lá. Você não tem esse problema. Eu ia dizer você é cheia de questionamentos, de dúvidas. Né? Não é o seu caso, é o meu. Confia. Isso não estou falando para você ser relaxado, para você ser relapso, porque a Bíblia falou que a gente, quando está nessa condição, tem que ir olhar a formiga para ver como ela trabalha. Mas é entender que resultados que nós produzimos são como a palha que vai ser queimada, mas os que o Espírito opera e cria através do nosso ministério ou no nosso meio, são para sempre.
Então, minha palavra hoje à noite para vocês, pastores, é que é tão necessário tão pouco para ser feliz. Tão pouco para ser feliz. Então, que se eu pudesse deixar um conselho para vocês, é esse. Curtam mais a vida com Deus. Vocês curtam mais a vida com Deus. Vocês curtam mais a vida com Deus. Porque como pastores nós caímos no vício, como eu falei no livro Blackout, de sermos o canal, e apenas o canal de Deus. Recebemos de Deus para dar para o povo. A gente está lendo para dar para o povo. A gente está orando por causa do povo. A gente está ouvindo pregações para dar para o povo. Está entendendo? Nós nunca somos os receptores. E por isso, tão felizes, tão machucados. E às vezes, tão carnais. Então, procurem ser o alvo da obra de Deus. Deus está trabalhando em mim. O Espírito de Deus está trabalhando nas minhas fraquezas. O poder dele se revela nas minhas limitações. O poder dele me encontra e me vê o quanto eu sou humano. Eu preciso dele. Porque Deus não quer tornar vocês superpastores. Não quer transformar vocês em super servas de Deus. Deus quer humanizá-los. Não divinizá-los. Deus quer humanizá-los. Deus quer que vocês se vejam como humanos, pecadores, rebeldes, dependentes de Deus, e ainda assim, perdoados, regenerados, selados pelo Espírito, santificados, justificados, com nome escrito no livro da vida e com uma missão que não foi entregue a nenhuma outra pessoa, a não ser aos seus escolhidos, o ministério. Ele confiou o ministério de Paulo diz isso, a vasos de barro. Ele não confiou o seu ministério a vasos de ouro. Já percebeu esse texto? A vasos de barro trinca, quebra, são frágeis, né? Suja rápido, difícil de limpar, perdem a tintura, né? Porque a glória está no que Ele faz dentro de nós. A obra mais importante que Deus tem nas nossas igrejas são os nossos pastores. Não se preocupe, que Deus não está fazendo a maior obra dele nos nossos membros, não. Ele está fazendo a maior obra dele em mim e em você. Entenda isso. Entenda porque você passa por aflições, por dificuldades, por acusações, por negligência, por abandono. Entenda isso. É por isso que você passa por medos, por ansiedades, por taquicardia, por dor no estômago, por gastrite, problemas de pele, rugas mais rápidas, porque a obra dele não é a igreja, e você não entendeu isso ainda, é você. Porque através da obra que ele realiza em você, de se identificar, de se relacionar, de se revelar, e não é para te dar poder, tá? Para olhar para os outros, e os outros, está entendendo? É para trair a glória dele no meio da igreja, e alcançar as vidas, redimindo-as, salvando-as, restaurando-as, e ele está fazendo muito dessa obra no teu ministério, e você não consegue enxergar,
porque você não enxerga Deus agindo na vida, na alma, nas necessidades do povo, porque você acha que o poder de Deus é ver piruletas, é ver gente sendo curada, saltitando. Claro que também é. Pode ser. Mas piruletas não restauram o casamento. Falar em línguas estranhas não restaura a vida de um filho pródigo. Profecias e revelações são ótimas e são importantes na igreja para não perdermos a direção de Deus. Mas elas não salvam ninguém. Está entendendo, amado? Então, eu queria deixar essa palavra para vocês, que eu vivo isso intensamente, vivi isso intensamente, vivo isso aí. Eu sou vaso de barro, eu quero ser vaso de barro. Eu quero ser. E Deus tem trabalhado na minha alma, e nos meus valores sempre. E eu louvo a Deus que tem tanta misericórdia, tanta compaixão de mim, que Ele tem me abençoado com algumas coisas. Esses dias atrás eu encontrei uma irmã eu estava ministrando, na verdade, numa conferência, e assim Deus está trabalhando, né? Essa simplicidade, Deus está trabalhando. Ele trabalha mesmo. Trabalha na sua vida, trabalha no seu ministério, trabalha nos nossos ministérios. E aí uma irmã disse assim para mim: pastor, você é um pastor muito bem sucedido. E que me pegou assim. Falei, por que a irmã acha que eu sou um pastor muito bem sucedido? Primeiro, o pastor tem um carrão. Não sei se é carrão, mas para ela é. O pastor tem uma casa muito grande, muito boa. Ela sabia disso. O pastor é escritor, os seus livros últimos têm sido assim de acordo. O pastor é conferencista, viaja o mundo todo. As pessoas olham para o pastor é uma pessoa, o pastor é bem sucedido. E sabe que eu penso uma coisa? De que as ovelhas ainda não aprenderam. Que todos esses são apenas ferramentas que Deus dá ao nosso coração para nos alegrar, ou para nos dar, não é verdade? A gente precisa ser bem sucedido, não é de construir casas grandes, comprar carro do ano, em ter igrejas cheias de multidões, dizer que tem 10 mil pessoas, quando na realidade tem só 1000, né? E são hábeis nisso, né? Nós precisamos ser bem sucedidos na área da intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele, entenda a palavra, Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não preciso criar nada, eu não preciso promover nada, eu não preciso induzir nada. Entendeu, amado? Ele vai suprir. Ele vai dar. E se o teu desejo do coração é lícito, está dentro do propósito de Deus, Ele vai te dar. E vem no tempo certo, no tempo dele, no momento dele, e que vai glorificar a Ele. Então, pode ser, e eu espero que a sua vida seja de uma influência tal que possa influenciar muitas gerações, mas que elas sejam influenciadas para olharem para o Cordeiro, para dependerem dele e para viverem para Ele. Porque aí o nosso ministério foi um sucesso. Não nas coisas que a gente ensina. Eu disse para essa irmã, na verdade você não entendeu ainda. Porque amanhã eu vou morrer e eu vou virar, sabe o quê? Comida de verme, porque é isso que eu sou. Porque tudo que Deus me deu não é meu. Eu não consigo controlar isso. Se Ele quiser tirar, Ele vai tirar amanhã. Ou Ele pode me tirar dessas coisas. Você ainda não entendeu que se Deus me chamar para ir para a África, que é o grande desejo meu da Tânia, ir para a África e trabalhar entre pessoas muito pobres. É verdade, estou falando uma coisa muito séria aqui. Ir para o campo para estar com pobres, para trabalhar no meio do pobre, para poder ajudar na área de ensino, na área de outras coisas. É o desejo da minha esposa e meu, de deixar tudo e ir embora. Isso já há muito tempo. Pode ser que um dia Deus diga: agora vocês vão fazer esse negócio.
Ou vocês nunca foram zelosos? Não entendeu que se tivermos que largar tudo, nós vamos largar. Amém? Eu estou usando o meu exemplo, você tem o seu, e eu tenho certeza que você é uma pessoa honesta. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que quer caminhar com Deus, que você quer fazer a vontade de Deus, e eu tenho certeza disso, porque você não estaria sentado. Não estaria nesse grupo sentado. Não porque ele é melhor. Entende, irmãos? Então, em nome de Jesus, que a síndrome de Lúcifer, que possa colocar em mim um poder que me controle ou não, ou que eu ande, sabe, com hipocrisia, que essas duas áreas elas sejam tiradas da nossa vida e que sejamos sarados com a mente de Deus. Amém? Para servir a Ele. Não estou dizendo se deixar o seu emprego, os seus negócios, porque Deus te deu isso, faça isso. Mas nunca se esqueça que Deus vai estar muito feliz com você e não com a igreja que você cuida para Ele. Amém? É a obra mais importante. Porque se Ele tiver o teu coração, Ele tem a igreja nas mãos. No dia que Ele não tiver mais o meu coração, Ele perdeu a minha igreja. Porque eu vou conduzi-lo naquilo que me interessa, que me convém, que me satisfaz. Sacou a coisa? É muito fácil. É muito simples. Que Deus te abençoe. Eu queria muito orar por vocês e gostaria muito que vocês orassem comigo também, para que a gente possa continuar essa caminhada juntos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai querido, eu te dou graças pelo privilégio de estar com homens e mulheres que amam a tua presença. Eu te dou graças que eu estou no meio, Senhor, de príncipes e princesas, de servos e servas, que ao mesmo tempo que são filhos, príncipes e princesas, são servos e servas no teu reino. Pai, quero pedir em nome de Jesus, cuida de cada um dos teus filhos, sustenta cada um deles as necessidades, Senhor, nas suas limitações, nos seus medos, nas suas angústias, nas suas ansiedades, nos seus anseios, nas coisas que eles não têm respostas. Eu quero te pedir, Senhor, supra isso em nome de Jesus. Supra-os com a autoridade, e essa autoridade que os capacita a buscar em tua presença e te servir. Senhor, em nome de Jesus, sara feridas, sara, Senhor, dores, sara expectativas não realizadas, sara, Senhor, necessidades. Cuida, Pai, eu peço em nome de Jesus. E quero, Pai, pedir mais do que isso, encha-os com o teu Espírito Santo, encha-os com a autoridade do alto, a autoridade que lhes dê graça em ouvir a tua doce voz, não imaginá-la, não criá-la, mas ouvirem com ternura a tua voz e fazerem aquilo que queres que eles façam. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa o nosso coração, Senhor, que é um coração enganoso. Perdoa-nos, revela-te a nós, revela-te, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos conduzir outros a terem experiências contigo, para que possamos conduzir os outros para terem conhecimento de ti, para que alcance a salvação, para que se tornem discípulos frutíferos, para que se tornem ovelhas obedientes a ti, para que ninguém se perca, Senhor, em nós. Eu quero, Pai, pedir por cada ministério
nosso pastor que está aqui, de cada pastor. Mais uma vez eu quero pedir. Pai, abençoa o Ney, abençoa a Neus, abençoa o Flamarion, a Denise, lá em Horizontina. Pai, derrama toda a bênção, todo o cuidado, todo o suprimento e toda a revelação do teu propósito no coração deles. Guarda-os do maligno, guarda a sua mente, Senhor, guarda-os da tua palavra, fortalece-os nessa caminhada, que a igreja cresça em unidade, no conhecimento da palavra, na salvação de almas. Acrescenta os santos ali em nome de Jesus. Pai, eu oro ali por Machinal do Soturno, eu oro pelo pastor Alain, pela Paula, eu oro, Pai, pelo Dilei, pela Ana, Senhor, os santos que ajudam ali. Pai, dá-lhes graça, dá-lhes da tua bênção, dá-lhes, Senhor, também da abundância, do suprimento. Guarda-os do maligno, revela a tua vontade, revela a tua presença, revela, Senhor, o teu poder neles. Dá-lhes sabedoria para conduzirem o rebanho em paz, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelo Marcelo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela igreja. Senhor, cuida da igreja da Venâncio Aires, cuida deles, abençoa-os, revela-te a eles. Senhor, revela a tua palavra a eles, dá-lhes discernimento e graça, compaixão e da tua presença amorosa, em nome de Jesus. Que a igreja cresça também, cresça em almas salvas, cresça na unidade, cresça, Senhor, em nome de Jesus, em toda a plenitude do teu Espírito. Senhor, eles fazem parte da comunidade Batista Vida Nova também. Em nome de Jesus, estão atados, aliançados ao nosso corpo, agora em nome de Jesus. Toda a autoridade dá-lhe. Eu oro, Pai, pelo pastor Adão, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo Geraldo, que congrega ali, a sua esposa. Senhor, eles têm planos da compra daquela propriedade. Dá-lhes a direção, dá-lhes a boa negociação, dá-lhes o livramento que precisam e sejam bem-sucedidos. Dá-lhes a esses pastores sabedoria. Dá ao teu servo pastor Adão, Senhor, graça. Dá a este casal compaixão. Dá-lhes discernimento. Dá-lhes alegria. Dá-lhes a virtude do alto, para que todo o teu propósito se cumpra ali, Senhor, em nome de Jesus. Que a igreja cresça em unidade, na maturidade e na salvação de muitas almas, em nome de Jesus. Eu coloco a vida, Pai, do pastor Felipe, da sua esposa, seus filhos nas tuas mãos. Senhor, cuida deles, cuida da sua vida pessoal, cuida das suas emoções, cuida das suas escolhas, cuida dos seus negócios, cuida do rebanho, Senhor. Guarda-os do maligno, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá-lhes sabedoria, dá-lhes unção, dá-lhes discernimento. Pai querido, quero pedir que eles sintam a tua presença e a tua direção, em nome de Jesus. Pai, que a igreja cresça, engrandeça o teu nome, deseja o fruto do seu trabalho ali. Senhor, na mesma forma, eu quero pedir pelo santo, pela Denise, pela igreja deles, pelos seus filhos, pela sua liderança, pela sua casa. Senhor, eu quero pedir que aquela casa seja vendida até julho, até dezembro, Senhor. Que o santo Senhor
ele esteja tempo integral na igreja. Amém, Jesus. Que a tua serva tenha a loja que ela quer. Aleluia, Jesus. São coisas que nós te pedimos, Senhor, hoje. Sim, Jesus. Dá a eles uma igreja Em nome abençoada, de Jesus, uma igreja Senhor. suprida, Aleluia, uma igreja, Senhor, Senhor. que tenha muitas almas que se agreguem, para que sejam salvos. Dá-lhes Dá-lhes autoridade para ensinar a palavra, de conduzir o rebanho para a palavra, e para, Senhor, discernirem o teu propósito ali em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo Val, pela Rosa, por todos os pastores dessa igreja, todas as esposas, seus filhos, todos. Pai, quero pedir da mesma forma, dá a eles unidade no corpo, dá a eles alegria, dá a eles ânimo, dá a eles o suprimento financeiro que precisa, com abastância. Senhor, que eles sobrem, em nome de Jesus, das finanças. Senhor, eu quero pedir a partir de hoje também mais salvação de almas. Aleluia, Senhor, glória. Mais intimidade contigo. Senhor, que o teu poder se revele na vida deles nesse lugar. Que a unidade, a alegria, a tua palavra, ela seja abundante e muitos venham ser salvos neste lugar e batizados em nome de Jesus. Pai, que o rebanho todo desse estado, ele seja guiado pela tua mão, conduzido por ti, apacentado por ti. Fortalece os pastores e líderes, fortalece as igrejas, fortalece a tua presença no meio deles. Senhor, que todos vejam através da unidade deles como pastores e como esposas e como famílias, que vejam a unidade do que és capaz de criar. Ajuda-os a caminharem juntos, mesmo as diferenças. Ajuda-os a terem somente um só coração, embora sejam diferentes. Congreguem em lugares com pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Que eles sejam sempre cheios do teu Espírito. Amém, Jesus. Eu quero, Pai, pedir que para essa viagem, junto com eles, as igrejas deles experimentem uma mudança radical da tua presença. Que o ministério deles sinta uma diferença pessoal, uma diferença em cada ação e plano das suas igrejas. E que o teu Espírito confirme essa unidade, confirme a tua presença por meio de sinais, por meio de milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Pai, quero pedir, guarda o teu servo, Pastor Ney, Neuza, Flamarion e a Denise. Satanás quer se infiltrar no meio da sua igreja. Ele já foi liberado por uma mão, como uma aranha venenosa. Ela foi liberada no culto para se infiltrar ali. Que o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque a sua mão sobre aquela obra. Em nome de Jesus, nós repreendemos a todo ataque de Satanás no meio do pequeno rebanho para envenená-lo. Em nome de Jesus, nós ordenamos que toda obra demoníaca, toda obra diabólica de infiltração, ela cesse em nome de Jesus e seja revelado a eles em nome de Jesus.
Guarda aquela pequena igreja. Guarda aquele pequeno rebanho. Glória a teu nome. Guarda os santos que se revelam, que se reúnem ali, para que eles experimentem o teu poder. Aleluia. Guarda a mente e o coração dos teus Amém, filhos. Jesus. Senhor, eu sei que o livramento vem porque o Senhor já nos revelou. Aleluia, Senhor. Senhor, Glória dê a teu nome, graças a Pai. eles, dê graça a eles. Glórias a ti, Para Senhor. descansar em Santo, ti, santo, santo, Em bendito tu nome de és, Jesus eu Senhor. oro. Que a Aleluia, graça, Jesus. a paz, Glória. a fidelidade, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu oro isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amados? Amém. 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 E da mão, a mão, e da mão, saindo uma aranha preta, saltando para o meio da igreja. Então isso significa que Satanás, ou alguém, que provavelmente poderia ser usado por Satanás, que tem acesso até vocês, libere, portanto, o espírito de morte, de ação de morte do corpo, mas nós já oramos, tá, amados? Deus vai mostrar. Mas já oramos. Então a vitória é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, bendito tu és. Amém. Porque eu pedi que os irmãos orem por mim, né? O pastor Cláudio está lá dando aula, mas estenda a oração, por favor, para todos os nossos pastores de Jaraguá do Sul. Estenda a sua oração para nossos familiares, Amém. para os nossos ministérios, para os nossos filhos, para a nossa viagem. Glória a Amém, teu queridos? nome. Amém, Jesus. Amém? Então eu gostaria que vocês orassem por mim, então, Bendito tu por és, todos Senhor. os santos. O pastor Cláudio está chegando.